para todos os públicos. Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Rosário, quarto e quinto ano. Estamos aqui novamente para a nossa aula do componente curricular de língua portuguesa. Como vocês já sabem, eu sou a professora Edilane Siqueira. Este é o nosso projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação de Rosário e a Prefeitura Municipal. Então, tá todo mundo aí preparado já no gás da volta às aulas? Eu acredito que sim, né? Na aula passada, a gente não teve a nossa atividade, como a gente sempre costuma ter, mas a partir de hoje eu prometi que a nossa próxima aula já teríamos, né? Então, vamos lá. Começando resgatando o conteúdo da aula anterior, onde nós falamos sobre concordância nominal. Então, vamos lá, relembrar o que de fato é concordância nominal. Mudando e transformando, concordância nominal. Ela é feita pela variação em gênero e em número. Lembram que a gente vem falando nesse conteúdo durante várias e várias aulas? Pois é, um assunto acaba ligando ao outro dentro da língua portuguesa. Por isso que é tão necessário que a gente aprenda o conteúdo anterior para compreender o próximo. Então, nossa concordância nominal ela é feita a partir da variação de gênero e de número. Gênero, ir do masculino para o feminino ou vice-versa, isto é, do feminino para o masculino. Também em número, ir do singular para o plural, vice-versa, do plural para o singular. Então, em resumo, percebemos que é o sentido do texto que indica quando uma palavra deve ou não variar. Vocês lembram que eu comentei que o quanto é importante você realizar a leitura para que, de fato, a concordância nominal aconteça de uma forma concreta, aconteça de verdade, sem erros? Pois é a partir da leitura que a gente consegue perceber o que a gente precisa alterar, tanto em gênero quanto em número, dentro da estrutura de uma frase. Todo mundo lembrou? Que bom! Então, vamos dar início ao nosso assunto novo, que é, dentro aqui desse slide que eu trouxe para vocês, está o nosso assunto novo, substantivos. Ah, professora, já não seria um assunto novo, a gente já trabalhou isso. Pois é, lembra que eu falei ainda há pouco que dentro da língua portuguesa um conteúdo está ligado ao outro? Pois é. Então, substantivos, a gente sempre estudou que tudo gira em torno deles, certo? E de suas classificações. E hoje nós vamos ver um determinado tipo de flexão. Nós já estudamos várias. Então, dentre elas, a gente já viu a flexão de gênero, já estudou a flexão de número, mas falta a última aqui, ó, que a gente ainda não estudou e é o que vamos contemplar hoje na nossa aula. Flexão de grau. Vamos entender exatamente o que acontece na minha frase a partir da flexão de grau dos substantivos. Essa é a nossa aula de hoje, o estudo aí da última classificação dos substantivos, tá bom? Então, vamos prestar atenção para a gente poder entender o que é, primeiramente, a flexão dos substantivos. O substantivo é uma classe variável, e isso a gente já constatou desde muitas aulas anteriores. Variável, aquilo que muda. Então, o nosso substantivo, ele não muda? Ele não pode mudar em gênero, ele não pode mudar em grau? Pois é. Portanto, a gente intitula o substantivo como uma classe variável, uma classe que pode ser modificada para que a nossa frase seja construída sempre sem perder o sentido, certo? A palavra, quando ela é variável, ela sofre flexão. Então, flexão é o quê? Mudar também, possibilidade de mudança. No caso dos substantivos, essa flexão, essa mudança, serve para indicar gênero, número e grau. Então, faltava a gente estudar essa última flexão do substantivo.
Todo mundo já tá craque em gênero, craque em número e hoje a gente vai sair daqui craque em grau, tá, gente? Vamos lá. O que é grau dos substantivos? Grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir variações do tamanho do ser. Então, professora, eu não consegui entender. Vamos entender aí essa nomenclatura, essa significação que foi dada aí para a questão do grau dos substantivos a partir do exemplo, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho 3 palavras como exemplos, tá bom? A primeira, carro. Carro é o tamanho normal da minha palavra. Então, olha aqui, ó. Grau é a propriedade que o substantivo tem de exprimir, de executar variações do tamanho do ser. Aqui eu vou apresentar para vocês 3 tamanhos. O meu ser, no caso, é o carro, tá? Carro, tamanho normal. Próximo, carrinho. Carrinho é um tamanho diminuído. Perceberam aqui, ó, variações do tamanho do ser. É do tamanho da minha palavra, da proporção a que eu estou me referindo. E carrão, tamanho aumentado. Então, gente, aqui dentro desse exemplo eu tenho 3 tamanhos diferentes com o mesmo ser, com a mesma palavra, com o mesmo substantivo. Carro, tamanho normal. Carrinho é um tamanho diminuído, eu estou fazendo referência a um carro pequenininho. Carrão, tamanho aumentado, eu estou fazendo referência a um carro grande, certo? Os graus dos substantivos são 2, aumentativo e diminutivo. Então, é uma aula muito fácil. Basta prestar atenção que todo mundo vai sair craque aí do conteúdo. Eu acredito que não seja a primeira vez que vocês estão vendo, mas qualquer dúvida que tiver a respeito desse conteúdo, a gente vai tentar tirar hoje, tá bom? Então, muito fácil. Graus do substantivo, 2, aumentativo e diminutivo. E aqui, quando eu falo em grau, eu me refiro às variações do tamanho do ser. Quem é o ser? É o meu substantivo, a minha palavra em questão. Apresentei para vocês a mesma palavra e 3 tamanhos diferentes. Tamanho normal, tamanho diminuído e tamanho aumentado. Então, gente, agora aprofundando, vamos entender o que é o grau aumentativo. É o grau que exprime, ou seja, que significa o aumento do tamanho normal do ser. Lembram que no slide anterior eu apresentei para vocês o ser, que no caso é a palavra, tá, gente? É o substantivo, eu apresentei 3 tamanhos. O tamanho normal, o tamanho diminuído e o tamanho aumentado. Pois é, quando eu faço aqui referência exatamente ao grau aumentativo, eu estou falando daquele último modelo que eu apresentei para vocês lá, ó, o carrão, tamanho aumentado. Então, grau aumentativo se refere ao grau que exprime o aumento do tamanho normal do ser, da palavra, do substantivo. E o que seria, então, grau diminutivo? Exatamente o oposto. Grau diminutivo, ele exprime a diminuição do tamanho do ser. Então, eu apresentei carrão, aqui dentro do grau aumentativo, e apresentei carrinho dentro do grau diminutivo. Muito fácil, né? Compreensão aí vai ficar excelente, eu tenho certeza. E agora, como é formado o grau aumentativo, gente? O grau aumentativo, ele tem 2 formas, tá? Vamos entender. A analítica e a sintética. Gente, a analítica é quando eu faço referência a mais de uma palavra. Então, eu estou fazendo referência ao grau aumentativo analítico. Eu estou me referindo a mais de uma palavra na minha frase. E a sintética é quando eu estou fazendo uma referência a somente uma palavra, tá? Então, grau aumentativo. Grau aumentativo, ele pode ser um grau aumentativo analítico ou pode ser um grau aumentativo sintético. Analítico, quando eu faço referência a mais de uma palavra. E sintético, quando eu faço referência a apenas uma palavra. Na forma analítica, recebe o auxílio de palavras que dão ideia de ampliação do tamanho.
Então, lembra que eu falei que o analítico é mais de uma palavra? Pois é. O meu ser, que eu venho fazendo referência para vocês aí desde o início da nossa aula sobre graus, sobre a flexão de grau das palavras. Então, o meu ser, que é a minha palavra, é o meu substantivo. Ele, quando está na forma analítica do grau aumentativo, ele vem acompanhado de palavras suporte, palavras que ajudam a construção da ideia de aumentativo, certo? Então, olha aqui, ó, um exemplo, eu tenho a palavra parede. Então, parede sozinha, se eu fosse mudar para o sentido sintético, eu mudaria apenas a palavra parede. Quando eu quero construir da forma analítica, olha aqui as palavras que vêm auxiliar, que eu posso colocar, que também dão ideia de aumentar o tamanho daquela parede, mas sem mexer no formato da palavra. Parede grande também está me dando ideia de que é uma parede enorme, não é isso? Está me dando ideia de aumentar. Então, ó, parede grande ou parede enorme. Eu não mudei a palavra parede, mas ainda assim eu flexionei a minha frase para o aumentativo. Por quê? Não é apenas uma parede comum, é uma parede grande, é uma parede enorme. Então, eu estou fazendo o quê? Grau aumentativo analítico. Eu estou fazendo referência do meu substantivo com auxílio de palavras que me dão ideia de ampliação do tamanho do meu substantivo que eu estou fazendo referência no momento, que no caso é parede. Na forma sintética, recebe o auxílio de sufixos. São terminações que alteram o sentido da palavra original. Então, gente, quando eu tenho a forma analítica, eu tenho o auxílio de palavras que me dão ideia de grandeza, que me dão ideia de aumento. Parede grande, parede enorme. Grande e enorme estão dando ideia de que a parede o seu tamanho foi aumentado, foi acrescentado. Então, ela realmente está no grau aumentativo analítico. Quando eu faço referência a palavras que estão com um grau aumentativo sintético, eu faço uso dos sufixos. Os sufixos são o quê? Essas terminações aqui. Eu vou apresentar vários exemplos para vocês, tá? Os sufixos são terminações que alteram o sentido original das palavras, como eu bem já frisei aqui. Então, eu não tenho auxílio de outras palavras para poder me dar a ideia de aumento, ou eu modifico a própria palavra, o próprio ser, que no caso aqui, ó, paredão, eu tenho o quê? Eu acrescentei o ão está me dando a ideia de aumento. E fogaréu também é a modificação da palavra fogo. Eu tenho aqui a inclusão do sufixo arel, que vai me dar essa ideia de grandeza, que não é um fogo normal, que é um fogo ampliado, é um fogo muito grande. Mas, como eu quero falar na forma sintética, eu faço a alteração diretamente na palavra. Aqui eu trouxe para vocês uma relação para que vocês consigam entender várias palavras que a gente tem acesso ao nosso dia a dia e que elas estão no grau aumentativo com o uso de sufixos aumentativos, certo? Então, vamos lá. Exemplos: rapagão, narigão, dentão, livrão. Aço, de bala, eu tenho balaço. De animal, eu posso ter animalaço. De corpo, corpaço. Rico, ricaço. Terminação sufixo aça, eu tenho barcaça, que vem de barca. Colheraça, que vem de colher. Mulheraça, que vem de mulher. Todos no sentido de aumentativo. Alhão, eu tenho dramalhão, que vem de drama. Facalhão, que vem de faca. Vagalhão, que vem de vaga. Tenho ainda ona, que vem de mocetona, moça, mulherona, mulher.
Arrão, terminação arrão. Homem, como é que ficaria com a utilização da terminação arrão? Homens arrão. Cãs arrão, de cão. Insetarrão, inseto. Terminação orra. Beisorra, que vem de beiço. Cabeçorra, que vem de cabeça. Manzorra, que vem de mão. Temos ainda arra, bocarra, boca. E naviarra, navio. Arel, que foi um dos exemplos que eu utilizei com vocês no slide anterior. Fogaréu, que vem de fogo. Povaréu, que vem de polvo. Eirão, vozeirão, que vem claramente de voz. Ásio, copásio, que vem de corpo. Balásio, que vem de bala. Zio, corpanzio, é o aumento, é uma das formas de se aumentar a palavra corpo. As, cartaz, que vem de carta. Facalhais, que vem de faca. E pratarrais, que vem de prato. E por fim, aqui eu tenho alha, muralha, que vem de muro. Fornalha, que vem de forno. E gentalha, que vem de gente. Pois então, gente, essas aqui que eu trouxe para vocês algumas das possibilidades para a gente utilizar aí sufixos dentro do grau aumentativo sintético, tá bom? Então, agora eu vou apresentar para vocês como é formado o grau diminutivo. Então, nós já vimos por completo o aumentativo, tá bom? Que ele pode ser de duas formas. O analítico, quando ele tem a ajuda de outras palavras, tá? Para dar ideia de grandeza. Ou sintético, quando a própria palavra, o próprio ser, o próprio substantivo é modificado com a utilização de sufixos, que são aquelas terminações que vão mudar completamente o tamanho do ser, o tamanho da minha palavra. E eu apresentei aqui uma pequena relação das possibilidades que vocês podem encontrar nos livros de vocês. Agora, como é formado o grau diminutivo? Na forma analítica, recebe o auxílio de palavras que dão ideia de diminuição, de tamanho, são elas pequeno e minúsculo. Percebam que, se vocês aprenderem o que é analítico, o que é sintético, a mesma significação vai servir tanto para o aumentativo quanto para o diminutivo. Porque aqui, ó, percebam que analítico aqui também, no diminutivo, é com a utilização de palavras suporte, de palavras que dão ideias, nesse caso, de diminuição. No aumentativo, grau analítico, eu uso palavras que dão ideia de aumento, de grandeza, certo? Então, basta acompanhar o significado das palavras que vocês vão conseguir fazer essa diferenciação. Forma analítica, dão a ideia de diminuição de tamanho. Exemplos, pequeno e minúsculo. Menino pequeno, na forma sintética, olha aqui, ó, recebe o auxílio de sufixo. Tem alguma coisa diferente com relação ao grau aumentativo? Não, somente na intensidade do tamanho das palavras, não é mesmo? Então, olha, a forma analítica, nas duas possibilidades de grau, seja ele no aumentativo ou no diminutivo, o analítico é aquele que precisa da ajuda de outras palavras. O sintético é aquele que não precisa, ele faz a utilização de sufixos, que são as terminações que modificam a própria palavra, certo? Qual é a diferença? Que no grau aumentativo, no analítico, eu vou ter o auxílio de palavras que vão dar ideia de grandeza. No diminutivo, eu vou ter o auxílio de palavras que dão a ideia de diminuição, como é o caso de pequeno e minúsculo, certo? No sintético do aumentativo, eu vou ter a utilização de sufixos, terminações que modificam a própria palavra e vão me dar a ideia de aumento, de grandeza. Já o analítico do diminutivo, eu vou ter também a utilização, isso no caso do sintético, também vou ter a utilização de sufixos, só que essas terminações vão me dar a ideia de diminuição, ok? Vamos lá, menininho é um exemplo do grau diminutivo na sua forma sintética. Por quê? Porque a utilização de sufixo. Eu utilizei aqui menino e trouxe para o grau diminutivo sintético. A própria palavra, o próprio ser menino,
eu modifiquei. Peguei o inho e acrescentei a palavra. E aí eu transformei a mesma em grau diminutivo sintético, ok? Trouxe também mais uma relação para vocês de alguns sufixos, só que dessa vez no diminutivo, tá? Inho, sapatinho, gentinha, gatinho, animalzinho, quartinho, carrinho, dentinho, dentre outros. Zito ou zita, cãozito, que vem de cão, florzita, que vem de flor, pezito, que vem de pé. Posso ter também zinho ou zinha, irmãozinho ou irmãzinha, olha aí a flexão de gênero. Florzinha, colherzinha, mãezinha, mulherzinha, ito, mosquito, casita, acho, riacho, que vem de rio, penacho, que vem de pena, fogacho, que vem de fogo. Éjo, lugarejo, que vem de lugar, vilarejo, que vem de vila, e animalejo, que vem de animal. Ela, ruela, que é o mesmo que rua, uma rua bem pequena. Ico, burrico, namorico. Idrilho, que vem de vidro. Ola, sacola, bandeirola. Ota, ilhota, que vem de ilha. Ote, meninote, velhote. E únculo, homúnculo, que vem de homem. É uma possibilidade de diminuição da palavra, tá bom? Homem, eu posso também chamar de homúnculo, múnculo. Agora, terminando a nossa aula, que na verdade foi praticamente uma aula de revisão, porque eu acredito, volto a frisar, que muitos de vocês já viram esse conteúdo, a gente aprofundou mais um pouquinho, e se tiver alguma dúvida com relação à construção do grau aumentativo ou do grau diminutivo, eu espero que vocês tenham tirado durante a nossa aula, tá? Agora, para finalizar, a gente vai descobrir o que vocês aprenderam sobre o grau dos substantivos, tá? Aqui é apenas essa questão. Informe se o aumentativo destacado nas frases, se ele é analítico ou se ele é sintético. Aqui, ó, um grande muro divide as cidades. Espero que todo mundo aí de casa esteja conseguindo responder. Vamos lá, grande muro. A minha palavra, o meu substantivo, o meu ser, muro, não sofreu modificação, mas está com o sentido de que foi aumentado de algo grande? Está. Por quê? Por conta dessa palavra que está acompanhando, grande. Então, um grande muro divide as cidades. Então, é grau aumentativo o quê? Grau aumentativo analítico. Faz uso de palavras de apoio, ok? Então, a letra A, eu tenho grau aumentativo analítico. B, um vozeirão ecoou na sala. Só tenho aqui uma palavra destacada que vem de voz. Voz é o meu substantivo, é a minha palavra original, o meu ser. Ele foi modificado com a ajuda de alguma palavra? Não. A modificação aconteceu diretamente na minha palavra com a utilização do sufixo irão. Então, quando é nesses casos, eu tenho o quê? Grau aumentativo sintético. Letra C. Tudo estava calmo até o aparecimento daquele homenzarrão. Homenzarrão dá a ideia de quê? De um homem muito grande. Mas eu tenho o uso da palavra grande? Não. Então, eu estou tendo o quê? A utilização de um sufixo. Um sufixo aqui na terminação da minha palavra, modificando a própria palavra. Então, mais uma vez, eu tenho o quê? Grau aumentativo sintético. E, por fim, a letra D. Um animal enorme espantou os habitantes da cidade. Tenho duas palavras em destaque
E essas duas palavras estão fazendo referência ao grau aumentativo. Mas qual tipo de grau aumentativo? Seria o grau aumentativo analítico, porque a minha palavra, animal, o ser, o substantivo, está o quê? Tendo suporte de outra palavra, para me dar a ideia de grandeza que o grau aumentativo merece. Então, eu tenho um grau aumentativo analítico. Certo? Então, turminha, eu trouxe apenas essa atividade para a gente poder resgatar aí o nosso conteúdo, para não ficar muito puxado, trouxe apenas do grau aumentativo, tá? Na nossa próxima aula, a gente revisa o grau diminutivo e eu espero aí que vocês consigam ter assimilado o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês sabem aí que a escola está sempre de portas abertas para vocês, tá? E tomando todos os cuidados, os protocolos de higiene. Então, até a próxima. Uma boa semana para todo mundo.